Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Carta de São Paulo aos Gálatas. O contexto. Como eu disse, essa região pertenceu aos celtas. Mas 3.000 anos antes, há 3.000 anos antes. Mas depois, com César Augusto, numa grande investida pela Ásia Menor, fez com que ficasse províncias romanas. Portanto, por isso, para lá também foi depois judeus. E se tornou uma terra de muitos povos. E lá, Paulo funda uma comunidade, ou várias comunidades, como assim diz. A Galácia. Algumas comunidades que pertenciam aos romanos. Então é um povo bastante diverso. Poucos cristãos, outros judeus, pagãos, entre romanos e outras religiões. E o grande tema central é que lá naquele lugar aconteceu que o evangelho foi plantado, mas surgiram certos influentes na palavra, vamos usar assim, depois você vai entender, que começaram a distorcer o cristianismo na sua origem. E começaram a criar problemas. Um dos problemas, a questão dos judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo. E como seria esse processo? Quais os costumes deveriam manter? O que eles deveriam desistir? Como seria a comunidade dos cristãos? E Paulo escreve. Vamos à introdução. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo. Não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Então ele se apresenta. Quem está escrevendo este texto? Diz lá, eu, Paulo. Escreva essa carta. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. E me envia teu Espírito de luz. A igreja pede e em comunhão nós meditamos, retomando como introdução hoje. Eu, Paulo, que fui chamado para ser apóstolo, e aqui ele está dizendo, sem intermediário. Ele não foi chamado por outra pessoa a não ser, por isso é apóstolo. Fui chamado pelo próprio Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Portanto, a palavra apóstolo está pelo chamado de Jesus Cristo direto, que é uma característica. Segundo, apóstolo como testemunha do ressuscitado. Ele vincula esses dois conceitos. Apóstolo, não por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus da morte. A quem ele fala? Aos Gálatas.
e manda lembrança de todos os que estão com ele. De modo particular, Barnabé, Tito, daqueles que estão viajando com ele. Graça e paz é uma expressão como Shalom, como a paz esteja contigo, é a mesma expressão. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Vamos tomar essa saudação para a segunda-feira, a véspera de um feriado, feriado da Independência. E neste mês de setembro, graça e paz de Deus. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Em obediência à vossa vontade, à vontade do nosso Deus e Pai Cristo, se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar do mundo mau. Aqui ele começa colocando uma síntese do que será a carta. Ele faz uma introdução e toda a carta dos Gálatas vai reforçar isso que ele disse aqui. Esse querigma, esse ponto central da fé. Qual é o ponto central do cristianismo? Em obediência a Deus Pai, a vontade de Deus Pai, Cristo, Jesus, se entregou para ser morto, a fim do quê? De tirar nossos pecados. Então, Senhor, liberte-nos do pecado. Liberte-nos, Senhor, do pecado. E assim, livrar-nos deste mundo mau. Senhor, repita esta oração. Liberta-nos do pecado e livra-nos deste mundo mau. A ação de Jesus Cristo tem este propósito: libertar-nos do pecado e livrar-nos deste mundo mau. Por hoje ficamos aqui.